Olá, bom dia, graça e paz, quarta-feira, dia de falar com o Senhor também. E eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra em Isaías, capítulo 30, versículo 21, que diz assim, ó: Porque assim diz o Senhor, aliás, é Isaías 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor, Santo Israel: em vos converteres e repousar estaria a vossa salvação. E no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. E o versículo 21 vai dizer assim, ó: E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. O capítulo 30 de Isaías, ele trata sobre o desvio do povo. O povo estava buscando socorro no Egito, socorro em outras nações, estava buscando força na velocidade dos cavalos, nas suas próprias energias, né? E Deus então vai falar com eles o seguinte: olha, o descanso, a conversão de vocês e o repouso de vocês em mim daria ou dará a vocês o descanso e a força que vocês querem. E por detrás de vocês, vocês vão ouvir uma voz dizendo: Este é o caminho, ande nele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O tema da nossa reflexão hoje de manhã é recalculando a rota, né? Uma das coisas mais horríveis que acontece é quando você está num lugar que você não conhece, seja um bairro, seja uma cidade, e você não consegue compreender a diretriz dada pelo GPS, né? A moça lá do GPS dá uma informação a 300 metros na rotatória, pegue a segunda saída, tal, direita, não sei o que. E aí a gente às vezes confunde essas coisas e fica dando voltas. Aconteceu isso recentemente lá em BH. O centro de BH é meio difícil de dirigir. Quem aí já dirigiu no centro de BH sabe o que eu estou falando. E a gente deu volta pelo menos umas 3 vezes no mesmo lugar porque eu não estava conseguindo entender o que ela estava dizendo. Quando isso acontece, muitas vezes a gente tem que dar uma parada no carro e esperar ele recalcular, né? Quando a gente errou o caminho, esperar ele recalcular e dar a informação e prestar atenção na informação. Algumas pessoas vão dizer que o homem, não é o homem genericamente falando, não, o ser masculino, ele não é muito dado a pedir informação. Pode deixar que eu sei, deixa que eu sei como é que chega lá. Né? A gente vai para bairros distantes, a gente vai para outras cidades e sempre achando que a gente sabe chegar. Então a gente às vezes, muitas vezes, né, a gente ignora o que o GPS está falando. E isso às vezes faz a gente gastar tempo, faz a gente gastar combustível, faz a gente gastar paciência, faz a gente gastar muita coisa. Desgasta bastante. Sem contar que, dependendo do lugar onde você está, e uma vez a gente estava vindo lá do estado do Rio, né, a gente estava vindo de Arraial do Cabo, e quando chegou em Magé, eu perdi a saída, eu perdi lá o caminho, pelo que o GPS estava informando, e isso é perigoso. Você pode cair numa situação de risco, e não só numa cidade distante, diferente, que é mais perigoso ainda que você não conhece nada, mas também na sua cidade. Né? Aqui em Juiz de Fora tem muitos bairros novos, tem muitas ruas que saem em outro lugar, tem muitos caminhos que cortam ali e saem aqui. E às vezes a gente fica meio. Pode acontecer de você, por exemplo, quando eu vou fazer alguma entrega de serviço, eu coloco no GPS ali e vou. E muitas vezes ele manda passar por caminhos que eu desconheço. Né? E se você tomar uma diretriz diferente da informação dada pelo GPS, pode ser perigoso. Você pode cair num lugar, ser assaltado, pode até perder a vida. Né? E é isso que estava acontecendo com o povo. Deus falou: se vocês continuarem seguindo a orientação do Egito, se vocês continuarem seguindo as orientações dos países vizinhos que vocês acham que são mais poderosos, mais fortes e mais aptos para proteger vocês, vocês correm o risco de perderem até a vida. Esse texto de Isaías capítulo 30, ele antecede ao cativeiro. Ele é um aviso do profeta Isaías de que se o povo não reformulasse ou não recalculasse a rota, se o povo não voltasse a ouvir a voz de Deus, essa voz que diz aqui no versículo 21, eles correriam o risco de perder não só a integridade, mas perderia a terra, o trono, e perderiam também a presença de Deus e perderia a vida mesmo. Muitos perderam a vida. Então, precisamos muitas vezes recalcular a rota para voltar a escutar o que Deus está falando. Muitas vezes a gente, às vezes até escuta o que Deus está falando. Às vezes a gente até escuta o que o GPS está falando.
Mas a gente fala, não, mas eu também sei o caminho. Então para que você ligou o GPS? Então para que você está ouvindo a Deus? Então para que você lê a palavra? Por que você vai na igreja? Para ouvir uma palavra, mas aí a palavra te dá um direcionamento e você fala, não, mas eu sei também que por aqui dá. Então não adianta ouvir, né? A gente muitas vezes faz isso porque a gente evita decisões. Tomar decisões é uma coisa muito difícil. Então a gente evita decisões. Muitas vezes a gente terceiriza decisões. Eu conheci uma pessoa que constantemente falava assim. Aliás, eu conheço pessoas que falam isso, né? Eu tenho muita preocupação com isso, com relação a mim, né? Mas tem pessoas que têm muita facilidade de falar assim: Deus me mostrou, Deus falou comigo, eu tomei essa decisão porque Deus falou comigo. Eu já ouvi gente falando assim: ah, Deus me mostrou que esse aqui tem que ser meu marido mesmo. Ah, Deus me mostrou que esse aqui tem que ser meu trabalho. Aí daqui a pouco você vê as pessoas tomando decisões diferentes, né? Abandonando o marido, abandonando a esposa, abandonando o trabalho, abandonando aquilo que falou que Deus tinha falado. Mas que Deus é esse que falou e agora? E a pessoa não tem uma. Então a gente falar assim, Deus falou, é meio difícil. Né? É meio difícil a gente fazer tomar essa decisão, falar com essa assertividade. Deus falou, né? Porque quando ele fala é inconfundível, né? E ele promove todo o recurso e toda a dinâmica para que aquilo que ele fala se cumpra. Então ele vai promovendo tudo, ele vai se aproximando de pessoas, fazendo coisas que vai fazendo com que a gente possa, então, chegar ao objetivo que ele deseja, né? Ontem nós falamos sobre alinhamento de propósitos. Ele mesmo nos ajuda a alinhar os propósitos para atingir os objetivos, né? Então, quando Deus fala, a gente não confunde. Mas quando a gente quer fazer uma coisa, muitas vezes a gente fala que Deus falou. A gente terceiriza isso para Deus. A gente terceiriza para o fulano, para o Beltrano. Ah, Deus usou o fulano para falar comigo. Não, eu fiz isso porque o pastor falou. Tem pessoas que às vezes ficam chateadas comigo porque pedem opinião sobre decisões sérias na vida, trocar de emprego, por exemplo, com relação à vida conjugal. Me pedem opinião e eu não dou opinião. Não dou opinião, porque é a vida pessoal da pessoa. Depois fala assim, o pastor falou, eu fiz. Aí, pastor, deu errado. Porque terceirizar a decisão é muito fácil. É muito fácil, por exemplo, eu pegar o carro, não ouvir, não prestar atenção no GPS, entrar numa rua errada e depois colocar a culpa na Renata. Também, você falou que era por aqui. Porque a Renata é a minha copiloto, né? Quando a gente viaja, alguma coisa, ela vai me ajudando a não errar os caminhos, né? Das cidades diferentes que a gente vai tantas vezes. Então, aí não, eu entrei ali porque a Renata falou que era. Ah, não, eu tomei essa decisão porque a Renata falou que sim, porque a minha esposa disse isso. Ah, eu comprei isso porque meu esposo falou. A gente terceiriza isso, não toma a responsabilidade pra gente. Mas aqui o texto fala com a gente, né? No versículo 15 fala: descanse, se converta, né? Para que você tenha a sua salvação, a confiança que você precisa, a força que você precisa, tá nisso, em você se converter e descansar em Deus. E a partir daí você vai ouvir uma voz por detrás de ti, que é a voz do Espírito Santo, e ele vai dizer para você: permaneça na direita, ou vira para a direita, ou vira para a esquerda, e você vai seguindo essa voz, e ela vai te levar ao caminho de descanso e de conversão genuína. Então nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. A gente está numa sociedade que tem por prerrogativa ser a sociedade da pós-verdade. Então tudo que a gente fala é questionado. Repara para você ver. Se você afirmar que essa camisa aqui é verde, vai ter um para bater de frente contigo querendo te provar por A mais B que ela é azul. Provar que você é um mentiroso. Então tem sempre isso. Eu já preguei na igreja muitas vezes, algumas vezes, eu estou pregando lá, eu estou vendo pessoas conferindo aqui conferindo aqui no Google, se eu estou dando a informação correta. E gente que questiona depois, termina o culto, a pessoa, pastor, assim. Mas, ou então, você pregou uma mensagem e a pessoa depois fala assim, mas tem isso também, mas assim, aí vai questionando tudo que você pregou. Antigamente, a gente ia para a igreja, aí cantava, fazia tudo. Agora vamos ouvir a melhor parte, vamos ouvir Deus falando conosco, não era assim? Você que tem mais de 20 anos de igreja aí, uns 15 anos, você já ouviu essa expressão. Vamos ouvir agora o que Deus vai falar aos nossos corações, né? Atualmente não é assim não. Atualmente você vai ouvir uma palestra. As pessoas consideram que a pregação é uma palestra e, portanto, pode ser questionado. Aí a pessoa não toma nenhuma atitude com relação àquilo que ouviu porque acha que aquilo é a opinião do pregador, não é o Espírito Santo que está falando. Entende? Então a gente precisa recalcular a rota. Recalcular a rota significa a gente permitir que o GPS do Espírito Santo volte a conduzir os nossos passos, né? Não adianta eu ir na igreja ouvir uma mensagem bonita e não tomar atitude com relação a essa mensagem. Tiago fala isso: sejam cumpridores da palavra, não apenas ouvintes. Recalcule essa rota. A palavra ela existe como um GPS que vai te ajudar a recalcular a sua rota, mas quem vira o volante é você.
né? Quem toma a atitude é você, não é Deus que vai fazer isso. Ele só fala que precisa ser feito, né? Isso para quê? A gente encontra o descanso em Deus, o descanso que a gente tanto procura, a felicidade em Deus que a gente tanto procura, a paz de espírito em Deus que a gente sempre procura, e finalmente a salvação eterna, né? É para isso que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Mas muitas vezes a gente quer mudar de igreja, é mais fácil. Mais fácil mudar de igreja, né? Já teve gente, por exemplo, que falou comigo assim: pastor, eu estou saindo da igreja porque eu não consegui me adaptar ao seu ministério. Porque certamente foi um sermão, e parece até que eu vejo o dia que foi o sermão que eu preguei, que a pessoa não gostou, e a partir dali ela decidiu sair da igreja. É mais fácil sair da igreja, é mais fácil mudar de igreja do que mudar de vida, do que tomar essa decisão de mudar de vida, né? De acordo com a palavra. Então, se você é ovelha, se você é ovelha, se você é servo de Deus de fato, de verdade, certamente você vai recalcular sua rota, né? A Bíblia diz assim, ó: repreende ao sábio e ele ficará mais sábio. Repreende ao tolo e ele se torna seu inimigo. Pessoas tolas não querem mudar. Ela prefere ser seu inimigo. Você dá um conselho para a pessoa tola, ela vira seu inimigo. Ela não recalcula a rota dela. Agora, se você dá um conselho a uma pessoa com um coração sábio, essa pessoa fala: rapaz, você tem razão, eu vou tomar uma atitude com relação a isso. E ela vai mudando de vida de acordo com aquilo que ela considera que é bom para a vida dela. Então é isso. Você prefere continuar dirigindo o seu carro pela rua errada, ou você vai tomar a decisão de parar, ouvir o que o GPS falou, virar o carro e tomar a direção certa? O GPS é o Espírito Santo. E ele quer recalcular nossa rota para que a nossa bênção chegue de verdade na vida de cada um de nós. Muitas vezes na nossa vida a gente está passando por ruas esburacadas, ruas inundadas. GPS às vezes manda você virar à direita e você olha e tem um rio, né? Se você seguir a risca que o GPS está falando, você cai no rio. Você tem que esperar ele dar uma informação diferente. Mas muitas vezes a gente está nessas ruas assim, porque a gente está ouvindo o próprio coração. Não, eu sei o caminho, não preciso de GPS, não. Deixa ele ligado ali só para desencargo de consciência, mas eu mesmo que vou guiar. Deixa o Espírito Santo falar à vontade, eu mesmo que vou guiar. O texto fala aqui: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Capítulo 30, a primeira parte do capítulo 30 de Isaías, é uma repreensão do povo que estava deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir nações e poderes que eles consideravam que eram melhores do que Deus. Eu e você não podemos correr esse risco. Que Deus nos ajude. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a você que está aí, né? Flávia, Raquel, Zé Antônio, meu sogro, pessoal do Instagram e do YouTube. Compartilhe aí para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus nos abençoe.